Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, está connosco esta tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, vamos começar por fazer uma referência ao 10º pacote de sanções contra a Rússia, adotado e anunciado pela Comissão. Exatamente, um 10º pacote de sanções que já tínhamos dado conta aqui em programas anteriores, mas que está, de facto, foi agora adotado pelo Conselho e, portanto, é um novo pacote de medidas que visa, sobretudo, aumentar a pressão que tem havido sempre de forma contínua sobre a Rússia e que inclui, em traços gerais, novas listas, quer de pessoas, quer de entidades visadas por este pacote, bem como também sanções comerciais, sanções financeiras, incluindo aqui um conjunto de novas proibições ao nível das exportações, que representam tudo somado cerca de 11 mil milhões de euros e que é, no fundo, mais uma forma de pressionar a própria economia russa e com isso também ajudar desta forma a tentarmos pôr um ponto final neste conflito. Marco Teles, volta à questão. São eficazes estas medidas? A Comissão Europeia pensa que sim, senão não avançava nesta direção e os Estados-membros também, porque efetivamente há provas em determinados setores que estas sanções resultam. Estou-me a recordar em setores estratégicos, por exemplo, na aviação comercial russa, por exemplo, há dificuldades imensas devido às proibições de exportação de materiais que servem de suporte e equipamentos que são de suporte a este setor em particular, mas outros muitos existem, sobretudo ao nível de produtos tecnológicos, produtos industriais críticos. Portanto, essa seleção é feita de forma criteriosa e o objetivo é mesmo esse, é ter impacto. É claro que nós estamos a falar de um país com recursos imensos, não é? Se calhar, em algumas matérias, pensava-se que o efeito seria mais imediato e, afinal, não se está a revelar essa eficácia assim tão rápida quanto o desejável, mas, para todos os efeitos, é sempre mais uma ferramenta ao dispor e que, de certa forma, causa-se a pressão e contribui, claro que sim. Falando ainda da solidariedade da União Europeia para com a Ucrânia, a Comissão Europeia fez um balanço da aplicação da Diretiva Proteção Temporária. Sim, este aspecto parece-me importante, sobretudo para os deslocados que estão a viver nos diferentes Estados-membros da União Europeia. Portanto, esta diretiva, convém recordar, ela foi acionada a primeira vez a 4 de março do ano passado e, portanto, foi uma resposta encontrada na altura pela União Europeia, portanto, esta agressão da Rússia contra a Ucrânia e, desde logo, foi concedida uma proteção imediata na União Europeia a cerca de 4 milhões de deslocados, dos quais a grande maioria, cerca de 3 milhões, estas deslocações ocorreram logo no primeiro semestre de 2022. E é isso mesmo, uma proteção temporária para acudir a algo inesperado? É uma proteção temporária na medida que, na verdade, isto é um mecanismo de emergência que a União Europeia tem ao seu dispor, que é apenas ativado em circunstâncias excepcionais, de afluxo fora do normal, digamos assim, de deslocados. E, na prática, o que é que isto se traduz? Traduz-se na possibilidade das pessoas deslocadas poderem beneficiar de direitos que estão harmonizados em toda a União Europeia. Ou seja, os mesmos direitos de um cidadão europeu. Os mesmos que um cidadão europeu e aqui, no fundo, um aspecto que é muito importante, que são os mesmos direitos em toda a União Europeia. Ou seja, não haver aqui a situação que era, vamos supor, que Portugal dava uma determinada resposta ao acolhimento dos deslocados ucranianos, por exemplo, a Espanha tinha outra resposta, a França outra, e, portanto, íamos ter aqui uma disparidade de situações. E, portanto, isto é uma resposta de direitos harmonizados, e estamos a falar de que direitos? Desde logo, o direito de residência em qualquer país Estado-membro da União Europeia e, decorrente desse direito de residência, o acesso ao mercado de trabalho, se assim o entender, logicamente, o acesso à habitação, à assistência social, à assistência médica e, no caso de menores, o acesso também à educação. Aliás, nós temos essa situação, até aqui na região, sabemos, temos uma comunidade já integrada de estudantes que, obviamente, precisam de continuar a sua formação escolar
E as escolas, obviamente, fazem aqui um grande esforço também no sentido de conseguir integrá-los e dar resposta às necessidades que eles têm, sobretudo decorrente das dificuldades das línguas. E isto será renovado ou é previsível, ou já tem uma previsão para vigorar? Efetivamente, esta situação desta diretiva de proteção temporária, ela tem um limite de 3 anos, mas ela é renovada anualmente. E, portanto, o que aconteceu é que terminou agora o período em que ela tinha entrado em ação, em que tinha sido ativada e, portanto, veio-se agora confirmar que a adoção, novamente, a renovação desta diretiva de proteção temporária por mais um ano. Portanto, enquanto se mantiver esta situação, esperemos que não seja necessária, mas esta... se me permite uma outra ideia, isto é no fundo uma resposta muito simples que se traduz na possibilidade dos deslocados ucranianos poderem obter rapidamente uma autorização de residência e com isto obter 3 números mágicos, que é no fundo um cartão de cidadão, um número de cartão de cidadão provisório, um número de fiscal e um número de segurança social. Que é fundamental. No fundo, estamos a falar de um documento que contém 3 números que são absolutamente fundamentais para as pessoas poderem fazer a sua vida normal, entre aspas, atendendo às circunstâncias. Vamos mudar de tema e deixar o convite aos jovens para que se inscrevam no Discover EU. Exatamente, portanto, estamos a falar de um programa, uma ação que pertence ao conhecidíssimo programa Erasmus+, que é, de resto, se não o programa de maior sucesso da União Europeia, certamente um dos maiores de maior sucesso dentro da União Europeia, e é um programa, neste caso, uma ação específica dirigida aos jovens com 18 anos, que sejam residentes na União Europeia ou num dos países terceiros que estão normalmente associados ao programa Erasmus, estou-me a lembrar da Turquia, entre outros, por exemplo. O que é que isto se traduz na prática? É a oportunidade de beneficiarem de uma experiência educativa, de uma experiência cultural, de uma viagem que normalmente é feita de comboio, na lógica que será um meio de transporte mais amigo do ambiente, há este cuidado também, embora uma nota de atenção aqui para os residentes daqui, os jovens residentes aqui na região, porque está previsto neste programa a situação das regiões ultraperiféricas, ou seja... Está assegurado. Está assegurado. E isso vai se traduzir, no fundo, na oferta de quem conseguir fazer esta candidatura e ser selecionado, no fundo, irá ganhar uma espécie de passe que lhe permite fazer viagens pela Europa, que poderá ser um mínimo de um dia, um máximo de 30 dias, portanto, pode viajar até durante um ano, sendo que o que está aqui em causa na oferta é o passe que permite se deslocar de um Estado-membro para outro ou dentro do mesmo Estado-membro, mas, naturalmente, a parte da alimentação, do alojamento, isso ficará sempre por conta do jovem que irá partir nesta experiência. No caso da região, está incluído também aqui o custo da deslocação aérea que permite até ao continente, a partir de onde irá iniciar essa viagem. Portanto, a próxima fase de candidaturas abre agora no dia 15 de março, precisamente ao meio-dia, hora de Bruxelas, vai até o dia 29 de março, praticamente até o fim do mês, mas é 29, não é 31, também terminando ao meio-dia, e, portanto, é um projeto, só para terminar, dizendo que começou já em 2018 e que já levou 200 mil jovens a receber um passe de viagem, naturalmente também muitos com certeza daqui madeirenses, e só uma nota, quem é que de facto isto se destina? Àqueles que nasceram entre 1 de julho de 2004, inclusive, e 30 de junho de 2005. Este programa vai sendo lançado anualmente e, portanto, tem aqui um timing certo, os que fazem 18 anos, portanto, está aqui perfeitamente balizado a quem é que se destina. Isto não pode, antes dos 18 anos não se pode concorrer a este programa, e depois de passar esta data perdemos este direito a fazer esta candidatura. É aproveitar. É aproveitar e apenas dizer que esta é uma experiência que pode ser feita a título pessoal, de forma individual, mas também eles podem optar por fazer a viagem em grupo. Esta situação também existe, basta no fundo preencher aqui, deixar essa nota na fase da candidatura, já está prevista estas situações distintas, e esperar depois o resultado da candidatura e pronto, aproveitar. Dizendo apenas que esta viagem, caso consigam este passe para exercer este direito de viagem, poderá ser utilizado entre 15 de junho deste ano até 30 de setembro do ano seguinte, portanto 2024. Mas é uma oportunidade excelente, e
à medida que vou passando também pelas escolas, naturalmente tem havido muitas sessões em que habitualmente vou passando pelas escolas e confesso, a percepção que tenho é que ainda há muito desconhecimento deste programa Discovery EU. O que é pena, porque isto é feito para jovens, para aproximar jovens, para dar a conhecer a realidade europeia, e está aqui uma ferramenta realmente excelente que quem tiver a possibilidade e este gosto pela aventura deveria de facto aproveitar. Está na ordem do dia a mobilidade sustentável, foi tema de um discurso de Frans Timmermans na Cimeira da Indústria Europeia das Bicicletas. Exatamente, eu pronto, não escondo a minha eu não escondo o meu gosto pelas bicicletas e portanto achei que, para não falar apenas de bicicletas na Semana da Mobilidade em setembro, achei por bem trazer este tema. Tem a ver com a participação do Vice-Presidente Executivo. Convém relembrar que Frans Timmermans é também o timoneiro do Pacto Ecológico Europeu, desta nova estratégia de crescimento para a União Europeia. Portanto, é alguém que está profundamente comprometido com a questão ambiental. E no âmbito da sua participação nesta cimeira ligada à indústria europeia, ele veio referir ou relembrar algo que, de certa forma, já sabíamos, é que a Comissão irá propor este verão uma declaração europeia sobre a utilização de bicicletas. Portanto, isto é algo que vem, no fundo, reforçar a estratégia de mobilidade sustentável e inteligente da própria União Europeia, um documento que, aliás, é público. Ele também é um defensor do uso da bicicleta e um utilizador da bicicleta. E, portanto, veio aqui a relembrar algumas coisas, nomeadamente que é preciso integrar as bicicletas nos planos de mobilidade sustentável. Há várias estratégias aqui também que pode passar pelos lugares de estacionamento de bicicletas. Sim. Falou também da própria importância que esta indústria já representa para a economia europeia. Portanto, os valores são realmente impressionantes. Relembrando que 8 em cada 10 e-bikes, portanto as bicicletas elétricas que estão agora muito em voga, são produzidas na Europa. Aliás, isso foi algo que ele também alertou para esta necessidade, para nós não cairmos no erro de encaminharmos a produção novamente para fora da União Europeia. Obviamente não quer dizer que o que é feito fora não seja bom, mas seria interessante que nós mantivéssemos essa tecnologia dentro de portas e que explorássemos este setor das bicicletas, nomeadamente as elétricas, que permitem sobretudo um raio de circulação muito superior àquele que está associado à bicicleta convencional. Sim. Mas com custos, digamos, não é um meio acessível. Ou considera que Mas isso será também esta declaração que irá surgir também no verão. Podemos também aqui, e aliás ele também falava nisso, que é a possibilidade de haver incentivos, mais incentivos para a utilização deste tipo de transporte. Para desde logo ele também. Aliás, já existe no nosso país, está previsto, embora o valor seja, na minha opinião, relativamente reduzido. Há também uma redução, houve para este ano 2023, na taxa do IVA que é aplicada à venda das bicicletas, que é também naturalmente uma ajuda, mas é preciso fazer mais, sobretudo no sentido de alcançar este objetivo político que já foi declarado pela Comissão Europeia, que é de duplicar as infraestruturas seguras para os ciclistas em toda a Europa. Isto é um desafio muito grande. Exatamente. É garantir que quem circula de bicicleta tenha realmente infraestruturas seguras, e aqui temos que ter muita imaginação e muita abertura de espírito, digo eu, porque as soluções não são todas iguais. Obviamente nós temos a percepção, isto é óbvio, o facto de eu gostar de bicicletas e defender o uso também de bicicletas, tem a percepção, o Funchal não é Amsterdão, não é Copenhaga, quer dizer, nós temos que ser realistas. E, portanto, há soluções aplicadas nestas cidades de outra dimensão e com outras características, com outra orografia, que nós não temos. Sim. Agora, também o que não se pode estar a dizer, por exemplo, a frase típica, não se pode porque a região tem uma orografia. Está bem, mas também não haviam bicicletas elétricas e agora existem. Aliás, Timmermans alertava também para a necessidade das próprias infraestruturas se prever, como já se faz para a questão rodoviária de redes de abastecimento, se pensar também nas bicicletas, na medida em que o ritmo a que as bicicletas elétricas estão agora a ser vendidas é realmente impressionante e, portanto, baixando os custos, a maioria das pessoas, penso eu, em uso urbano irá optar por este tipo de veículo, pelas todas as facilidades que ele confere. Para finalizar, Marco Teles, o Dia da Europa aproxima-se, 9 de maio, e
há uma cidade já onde as celebrações vão acontecer. Sim, eu sei que de facto faltam ainda 2 meses, praticamente 2 meses, mas era para dizer que o Dia da Europa oficialmente no nosso país, a representação da Comissão, o Parlamento, essa celebração irá ser feita em Leiria este ano. O ano passado foi precisamente na cidade de Évora. Esta data assinala aquela histórica declaração de Robert Schuman, que é considerado um dos pais, digamos assim, da União Europeia e dos seus valores da paz, da solidariedade, da democracia também. E, portanto, era também dizer que estamos a 2 meses, estamos na altura certa para pensarmos em formas de celebrar este Dia da Europa, que pode ser feito de diversas formas. As escolas fazem normalmente muitas atividades alusivas a esta efeméride, fazem não só no dia 9, mas ao longo de todo o mês de maio, entendido como mês da Europa. E a comunidade poderia fazê-lo. E a comunidade poderia fazê-lo e obviamente as escolas fazem muitas coisas interessantes. Acho que às vezes falta abrir aquele trabalho que é feito dentro das escolas à comunidade exterior. Às vezes não é fácil, mas às vezes nem sempre vem cá para fora as coisas fantásticas que é feito dentro do estabelecimentos de ensino e de forma voluntária, extracurricular muitas das vezes. E eu creio que atendendo às circunstâncias em que nós estamos a viver atualmente, porque este problema na Ucrânia é de facto um atentado a estes pilares da União Europeia, da paz, da democracia, valores, da estabilidade, dos nossos valores, e portanto está aqui um mote para celebrarmos este ano com muito entusiasmo a defesa do Dia da Europa e destes valores. Sim. Marco Teles, obrigada. Até à próxima conversa. Até à próxima. Bom fim de semana. Obrigado.